Ônibus deixam de circular nos finais de linha de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, depois das manifestações que fecharam o trânsito ontem à noite. O protesto foi contra a morte de Marcelo Daniel, de 19 anos, que foi enterrado hoje pela manhã com forte presença da PM. Aprovado o projeto de lei que prevê ajuda emergencial às cidades atingidas pelas fortes chuvas no sudoeste do estado. A sessão convocada de forma extraordinária foi a última do ano e durou cerca de 1 hora. O projeto foi aprovado por unanimidade. Governador eleito anuncia os últimos nomes que vão compor o secretariado no próximo governo da Bahia. Segunda noite do Festival Virada Salvador leva aos palcos ritmos que passam pelo forró, axé e música eletrônica. O seu amor é comum, mas passos esquenta de prazer. E a relação íntima que Pelé, o nosso rei do futebol, tinha com a Bahia e com os baianos. Quinta-feira, 29 de dezembro. O BATV está começando. Boa noite. Claro que o BATV começa falando dessa triste notícia, que foi a morte do rei Pelé esta tarde aqui ao meu lado, Gustavo Castellucci, para falar sobre essa perda, uma perda triste para o mundo e em especial aqui para a gente também, né? É isso, só dar aqui olá para você, olá para todos ligadas no BATV. Pelé sempre teve muita relação e as imagens, o melhor de tudo é isso, as imagens estão aí para a gente nunca esquecer, né? Não são só fábulas. Pelé esteve presente como adversário, por exemplo, do primeiro título do Bahia, lá em 1959. O Pelé quase fez o milésimo gol que a gente vê aí, ó. O Nildon, zagueiro do Bahia, acabou salvando em cima da linha. Você imagina como foi, também ficou marcado, né, ele não fazer o gol aqui em Salvador. Em 71 ele foi eternizado aqui com uma estátua de bronze, né, que fica na Fonte Nova até hoje. Teve os braços roubados, a estátua, depois recuperados. A obra plástica, brincando com o Popó. Isso, brincando com o Popó. Né? A gente vai falar sobre tudo isso e também as homenagens, né, dos baianos para o rei Pelé. Tá certo, então. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já, Gustavo. Até. Gente, foi aprovado hoje, por unanimidade, o projeto de lei que prevê recursos para cidades afetadas pelas chuvas no sudoeste do estado. A sessão foi a última do ano e foi convocada de forma extraordinária. Em 2022, foram 78 sessões realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado e mais de 100 projetos de lei foram aprovados. A última sessão de votação da Assembleia Legislativa da Bahia começou pontualmente às 3 horas da tarde. Cerca de 20 deputados estavam presentes no plenário. O restante participou de forma remota. A sessão, às vésperas do recesso parlamentar, foi convocada de forma extraordinária para a votação do projeto que prevê ajuda emergencial para cidades atingidas pela chuva na Bahia. A sessão foi rápida, durou cerca de 1 hora e o projeto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o último boletim da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, 118 cidades da Bahia até agora foram afetadas pelas chuvas. Mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 30 mil estão desalojadas. O número total de pessoas que de alguma forma foram atingidas pelas fortes chuvas passa de 280 mil. No início da semana, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, sobrevoou a região ao lado do então governador em exercício, Adolfo Menezes, que enviou o projeto para a Assembleia antes de reassumir o cargo de presidente da casa. Hoje, ele presidiu a sessão, já de volta ao cargo parlamentar. O projeto aprovado hoje autoriza o governo a utilizar 100 milhões de reais em recursos do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico para apoiar comerciantes e prestadores de serviço afetados por desastres naturais. Os financiamentos poderão ser parcelados em até 48 meses, com carência de 12 meses para pagamento da primeira parcela, taxa de juros de 0% e renegociação de débitos para as pessoas atingidas nas enchentes anteriores de 2021. Oposição e base governista entraram em consenso sobre o projeto. Eu acho que é um projeto que não tem como absolutamente nenhum deputado, nenhuma deputada, a gente votar contra. É uma ajuda humanitária até. Nós vamos também reeditar um fundo para que a gente possa disponibilizar recursos para a população carente, alimentos e utensílios, e também gerar uma tarifa social
para a Embasa, para aquelas pessoas de baixa renda que foram impactadas com esse episódio. A análise do projeto emergencial fecha o ciclo de votações da Assembleia Legislativa em 2022. Em janeiro, haverá recesso e apenas em fevereiro, os novos deputados eleitos ou reeleitos nas eleições desse ano tomarão posse. Este ano foram 78 sessões plenárias, 119 projetos de lei foram aprovados, 25 encaminhados pelo governo do estado e 58 foram projetos que partiram dos deputados. Também foram votados projetos do Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios e do Tribunal de Justiça. A Assembleia Legislativa da Bahia é composta por 63 deputados. Nas eleições desse ano, 51 parlamentares se candidataram, mas só 38 conseguiram se reeleger. A renovação foi de quase 40%. Os deputados eleitos e reeleitos, a partir de fevereiro, começaremos novamente a essa batalha, claro, votando, que é o que compete. Nós, como legisladores, votar os projetos que chegam aqui na casa e fiscalizar o executivo. Os ônibus deixaram de circular nos finais de linha do complexo dos bairros aí de Nordeste de Amaralina, nesta quinta-feira, depois das manifestações de ontem à noite, que fecharam o trânsito em 2 avenidas de Salvador. Esses protestos começaram após a morte de Marcelo Daniel, de 19 anos, baleado durante uma ação da PM na véspera de Natal. Em frente à entrada do Vale das Pedrinhas, 2 viaturas da Polícia Militar. Segurança reforçada depois da morte do jovem Marcelo Daniel, de 19 anos, baleado na véspera de Natal, no complexo de bairros do Nordeste de Amaralina. Apesar de a maioria das pessoas se recusar a dar entrevistas com medo, o comércio de rua segue com as portas abertas. Tá normal a rotina aqui, mas é relativo, graças a Deus. Tudo fluiu bem, graças a Deus. Mas em relação ao transporte público, o Sindicato dos Rodoviários informou que devido ao clima de tensão no complexo de bairros, os ônibus deixaram de circular nos finais de linha, Santa Cruz, Nordeste e Vale das Pedrinhas. Com isso, os finais de linha dos ônibus mudaram. Por exemplo, para quem vai para o Vale das Pedrinhas, é preciso chegar aqui na Avenida Juraci Magalhães, conhecida como Rua do Canal. Perto dos ônibus, viaturas. Para os veículos que vão até Santa Cruz, é necessário se deslocar para o Parque da Cidade. Gente até que foi pega de surpresa. Eu nem sabia. Eu nem sabia essa história, só vim saber agora. É uma mudança de rotina no complexo de bairros, depois da morte do jovem Marcelo Daniel, de 19 anos, que foi enterrado esta manhã em clima de comoção. Após o sepultamento, houve um princípio de confusão na frente do cemitério do Campo Santo, por causa da presença de policiais militares. Segundo familiares e amigos, Marcelo foi baleado quando policiais chegaram atirando durante uma abordagem no Nordeste de Amaralina na véspera de Natal. De acordo com parentes, Marcelo não tinha envolvimento com crimes. Ele foi levado para o HGE, Hospital Geral do Estado, mas acabou não resistindo. Meu filho morreu inocentemente. Meu filho morreu pedindo, suspendendo as mãos. Quando a gente faz essa posição, a gente diz o quê? Eu me rendo. E meu filho, mesmo sem ser bandido, sem ser marginalizado, meu filho aqui, praticava esporte. Era o amor da vida dele. Um outro homem de 34 anos também foi atingido pelos disparos. Adeilton Santana segue internado no HGE. A polícia dá uma outra versão, nega que houve uma operação no bairro. Não era uma operação policial programada, era um policiamento de rotina para verificar a situação de homens armados. No local onde essas pessoas, esses jovens foram encontrados feridos, não houve nenhum tipo de enfrentamento com a Polícia Militar. A Polícia Militar se fez presente, prestou socorro, um socorro imediato a esses jovens e encaminhou ao Hospital Geral do Estado. Por conta da morte de Marcelo, ontem familiares e vizinhos do jovem fizeram manifestações pedindo justiça. Primeiro, uma motociata no Nordeste de Amaralina. Depois, queimaram pneus. E no início da noite, atravessaram 2 ônibus na orla do bairro de Amaralina, fechando o trânsito. A cena se repetiu pouco depois na região do Lucaia.
Eu só vou ficar em paz quando tiver justiça pelo meu irmão. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar por ele e todo mundo aqui também. Vamos falar agora de um crime que aconteceu na região norte do estado. Mãe e filha foram mortas na casa em que viviam ontem na cidade de Casa Nova. O principal suspeito é o ex-marido da vítima e pai da criança, que tinha apenas 7 anos de idade. A tristeza é de quem vai ter que enterrar uma filha e uma neta. Ao chegar no IML de Juazeiro, o seu Josivaldo ainda estava em choque. É lamentável. Lamentável porque foram 2 vidas jovens que se foram. Na rua onde o crime aconteceu, no bairro Vila Isabel, em Casa Nova, medo e silêncio. Nenhum vizinho quis gravar a entrevista. O clima é de consternação com as mortes de Edneuza Carvalho Rodrigues, de 24 anos, e da filha Lívia Tawane, de 7 anos. Segundo a Polícia Civil, os corpos de Edneuza e da filha foram encontrados em cima de uma cama aqui na casa da vítima por vizinhos que acharam estranho a falta de movimentação aqui na residência e resolveram arrombar a porta da frente para tentar saber o que havia acontecido. O principal suspeito do crime, segundo as investigações, é um homem de 31 anos, ex-companheiro de Edneuza e pai da criança. O motivo é passional, inclusive premeditado. Haja vista a frieza, o cálculo, a colocação das vítimas no local onde foram encontradas e o autor tinha acesso amplo à casa. Até o dia 26 de dezembro, 101 casos de feminicídio foram registrados na Bahia, de acordo com a Polícia Civil, 10 a mais do que todo o ano passado. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o pedido de prisão preventiva do suspeito já foi solicitado à Justiça. Está constatado não só pelos depoimentos testemunhais, como pela fuga dele com o carro do próprio pai para lugar certo não sabido e porque o mesmo já havia feito transferência de valores de uma pessoa de confiança já premeditando essa fuga. Que a justiça seja feita, né? E não pode ficar impune. E nem deve. Ainda nesta edição, a gente mostra a passagem do Rei Pelé pela Bahia. E no próximo bloco, a gente fala do anúncio do governador eleito Jerônimo Rodrigues, dos secretários que faltavam para compor o próximo governo. E ainda, a segunda noite do Festival da Virada Salvador. A gente volta já. Bahia é orgulho que está nas nossas praias, nas serras, na gente. Viajar pela Bahia é reforçar nossa baianidade, é visitar e revisitar nossa história, ancestralidade, culinária, cultura, festa, fé. Nossas estradas, aeroportos e marinas estão prontas para ser seu caminho nessa viagem. Seu próximo destino está em casa. Viaje pela Bahia. Apoio Governo do Estado. Bahia, pronta para avançar ainda mais. Dante se decepciona com a parceria entre Ari e Guerra, que sempre foi o maior inimigo dos dois. Que o senhor precisa entender que vai ser muito, muito, muito mais fácil vencer de dentro, boicotar esse projeto de dentro. A tua escolha eu respeito, mas você não vai me convencer de que não fez uma escolha porque você fez uma escolha. Hoje, Travessia. O maior Réveillon do Brasil tá de volta! Vem pro Festival Virada Salvador! 5 dias de festa, mais de 100 horas de música, 2 palcos com muita energia e diversão. Tem Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Cláudia Leite, Simone Mendes, Alok e muito mais! Festival Virada Salvador, de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, Boca do Rio, Prefeitura de Salvador. Voltamos com o BATV de Salvador agora para todo o estado, falando que o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, anunciou hoje, na sede do Desembahia, onde funcionou o governo de transição, os 4 últimos nomes dos secretários para os próximos governos. Ao todo, foram anunciados 25 secretários. Foram criadas 2 coordenações, a da Políticas para a Juventude e da Bahia Sem Fome. Uma superintendência também foi criada, a de Política para os Povos Indígenas. E pela primeira vez, quem vai chefiar a Procuradoria-Geral do Estado será uma mulher.
Entre os nomes anunciados hoje estão Marcelo Werner, na Secretaria de Segurança Pública, Edelvino da Silva Góes, na Secretaria de Administração. Na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Pinho Juazeiro permanece. E Cláudio Ramos Peixoto, mantido na Secretaria de Planejamento. Os outros secretários foram anunciados nas últimas semanas. São eles: Davidson Magalhães, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, André Corvelo, da SECOM, Secretaria de Comunicação, Jusmaria Oliveira é a nova secretária de Desenvolvimento Urbano. Na Secretaria de Cultura entra Bruno Monteiro. Ângelo Almeida assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres entra Elisângela Santos Araújo. A nova Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas, a CEPROME, vai ser comandada por Patrícia Patachó. José Antônio Maia Gonçalves, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, permanece no cargo. Na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que também vai atuar com os povos e comunidades tradicionais, quem assume é a professora e cientista social Ângela Guimarães. Osni Cardoso assume a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Na Secretaria de Meio Ambiente, quem assume é o advogado ambiental Eduardo Sodré. Na Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento entra Larissa Gomes. A Procuradoria-Geral do Estado, pela primeira vez, vai ser chefiada por uma mulher. É a procuradora Bárbara Camardelli. Nivaldo Millet assume a Coordenação Geral de Políticas para a Juventude, que será vinculada à Secretaria Estadual de Relações Institucionais. Tiago da Costa vai ser o coordenador geral do programa Bahia Sem Fome, ligado à Casa Civil. Maurício Bacelar permanece na Secretaria de Turismo. Luiz Caetano também continua nas Relações Institucionais. E Manuel Vitorino permanece na Secretaria da Fazenda. Adolfo Loyola vai assumir o gabinete do governador. O deputado federal do PT, Afonso Florense, a Casa Civil. Adélia Pinheiro assume a Secretaria da Educação. Na Secretaria da Saúde entra Roberta Santana. Fábia Reis vai chefiar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Já Felipe Freitas assume a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. O deputado federal reeleito pelo PSD, Sérgio Brito, a Secretaria de Infraestrutura. E o deputado estadual do Avante, Tum Torres, assume a Agricultura. O Festival Virada Salvador entra na segunda noite com atrações de peso. Simone Mendes, que fez dupla durante anos com a irmã Simária, Alok, e tem muito mais. Quem conta pra gente é Renan Pinheiro, que está na Arena Daniela Mercury. Boa noite, Renan. Quem mais se apresenta por aí hoje? Olá, Sodak. Boa noite para você, para quem está acompanhando o nosso BATV. Segundo dia aqui do Festival Virada Salvador. Nesse momento, quem se apresenta é o Dilcinho com todo o seu romantismo. Começou há pouco, mas a festa teve início hoje às 4 da tarde. Filhos de Gandhi começaram a tocar, abriram os trabalhos, logo na sequência Rafa e Pipo, e nesse momento o Dilcinho. Vou falar para você aqui, a sequência, Sodak, tem também Simone Mendes, como você citou, Durval Leles, Xande Avião, vai chegar com forró aqui também, DJ Alok e ainda a banda Parangolé. A gente sabe que a Arena Daniela Mercury tem vários atrativos e entre esses atrativos o palco alternativo com a apresentação hoje do Polêmico, exatamente. Tem ele no palco alternativo, palco Brisa e também essas duas rodas gigantes que estão aqui atrás de mim, que chamam muito a atenção aqui na Arena Daniela Mercury. Eu me despeço de você, mas ouvindo um pouquinho do Dilcinho, Sodak. Tá certo, obrigado, Renan. E a programação completa do festival está lá no G1 Bahia, que a gente aproveita agora para ver os destaques de hoje. Finalista do The Voice Brasil, cantora baiana, fala das referências musicais e conquistas no reality, resultado de muito trabalho. A Mila Santana, que mora em Simões Filho e canta muito. Vamos torcer por ela. Ex-BBB Gisele Bicalho sofre, ex-BBB, acidente aí de carro no extremo sul da Bahia, mais um milagre. Olha só como é que ficou o carro. Ela teve ferimentos leves. Acidente aconteceu no extremo sul do estado. E após carne viralizar na Copa do Mundo, lá na Copa do Catar, restaurante de Feira de Santana anuncia a venda de espetinho com folha de ouro. O prato lá no exterior custa R$9.000. O espetinho
R$ 24,90. Todos os detalhes, g1.com.br/Bahia. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre a morte do Rei Pelé. Você vai conhecer a relação íntima do nosso rei do futebol. Ele tinha com a Bahia e com os baianos. A gente volta já. Uma voz de arrepiar. Mila Santana conquistou o Brasil e levou a Bahia para a final do The Voice Brasil. Muito obrigada pela torcida de Ladissimos Filho, que está na força, né, votando. A nossa torcida é sua, Mila. Hoje, depois de Travessia, tem a grande final do The Voice Brasil. Vem pra Virada Salvador! Hoje tem Simone Mendes, Alok, Xande Avião, Filhos de Gandhi, Rafa e Pipo, Dilcinho, Durval Leles e Parangolé, a partir das 18 horas, na Arena Daniela Mercury, Prefeitura de Salvador. As fortes chuvas no sul e extremo sul da Bahia deixaram muitas cidades em situação de emergência. Mais de 200 mil pessoas foram afetadas e mais de 2 mil estão desabrigadas e perderam quase tudo o que tinham. Os grupamentos de bombeiros da Bahia estão arrecadando donativos para ajudar as vítimas através da campanha SOS Chuva. Doe alimentos não perecíveis, água potável ou material de higiene pessoal. A Rede Bahia segue junto com os baianos nessa corrente de solidariedade. Hoje... Não precisa dormir no sofá, Anitta. Não tem nada a ver isso. Mas tu precisa, né? Tu não tá achando que vai dormir comigo. Tá certo. Aqui... Eu vou dormir na tua cama, mas nada de gracinha, tá? Que eu não voltei aqui com segundas intenções, não. Tá bom. Mas pode ficar de boa que eu vou dormir no sofá. Tranquilo. Tá? Ó, gente, eu vou jogar. Eu vou jogar o buquê, hein? 3, 2... Cara e coragem. BATV de volta e, claro, a gente segue falando da morte do Rei Pelé e algumas pessoas aqui da Bahia se manifestaram nas redes sociais. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, só para a gente ver. Caetano Veloso, Rui Costa, inclusive, declarou aí 2 dias de luto na Bahia. As homenagens, elas não param, de fãs a chefes de Estado mundo afora. Os maiores atletas do país também estão fazendo as suas declarações. E a gente vai ver agora a relação de Pelé com a Bahia e com os baianos. O Bahia, um dos grandes rivais do Santos na década de 60, lamentou a morte do rei e lembrou do ensaio fotográfico que fez Pelé vestir a camisa tricolor. O Vitória também homenageou o rei. O clube agradeceu a trajetória indescritível na história do futebol mundial. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o baiano Edinaldo Rodrigues, relembrou momentos marcantes com o rei. Abre aspas. Lembro ainda hoje da emoção de ter visto Pelé em ação em Ilhéus, quando a seleção da cidade enfrentou o Santos em 1967. Eu tinha apenas 13 anos e fiquei impactado. Pela rede social, a Federação Baiana de Futebol disse que sempre lembrará do craque e da inspiração que o nosso rei Pelé foi em vida e continuará sendo para as próximas gerações. Pois é, uma presença marcante também na Bahia, né? A gente falava aqui das homenagens, né? O Caetano Veloso foi eternizado, né? Ele eternizou uma das frases de Pelé, que é love, 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 quando ele marcou o 1000º gol, enfim. O Pelé tem toda uma ligação aqui com a Bahia. A gente preparou uma reportagem super especial, ela vai ao ar amanhã de manhã, no Jornal da Manhã, com imagens como essa que você está vendo aí. O quase gol 1000 de Pelé. Eternizado. Frustrado aqui na Bahia, exatamente, né? Cima da linha. Um Pelé já consagrado, Sodak, em busca do 1000º gol, que não aconteceu e que também ficou famoso, como outros gols que ele não fez em Copas do Mundo, gol do meio de campo e tudo mais. Aí o Popó. Pelé foi perguntado, quem você gostaria de conhecer, Pelé? O Popó, não conheço o Popó ainda. O Popó era campeão mundial de boxe, ele veio até aqui, a gente fez esse encontro lindíssimo do Pelé, que estava ali com a mãozinha engessada, né, o braço engessado. E a gente viu aquele gesto ali do punho para cima cerrado, que até hoje, né, é uma imagem marcante de Pelé. E ali, Pelé participou de transmissões na TV Globo como comentarista, né, recebeu homenagens mundo afora. Agora chama a atenção aquela imagem da estátua, né, a gente viu a estátua do Pelé aqui, ela fica na Arena Fonte Nova até hoje, ela teve os braços roubados, depois foi
reconstruída, remodelada, está à disposição, né, para visitação na Arena Fonte Nova. Então, tem toda uma relação com o nosso estado também. Além disso tudo, a gente viu ali, por exemplo, a intimidade que ele tinha com outros atletas. A gente recuperou aqui, né? Você falou rapidamente, vou pedir só para a gente colocar de novo aqui, mensagem do Caetano Veloso, né? Fiz um discurso em campo e finalizei pronunciando essas palavras, love, 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 disse o Pelé. E aí o Caetano, em uma das músicas dele, né, ele coloca aqui, inclusive foi tema de reportagem dos 80 anos do Rei. Inclusive na rede social, o Caetano cantou essa música aí, né, para lembrar essa música que ele fez em homenagem ao Rei Pelé. Rui Costa disse: dia triste para todos os brasileiros com a notícia da morte da maior atleta da história, ícone, ídolo de tantas gerações, que tanto nos orgulhou, levando as cores verde e amarela aí para todo canto do planeta. Lembrando, decretado 2 dias de luto aí no estado. E o prefeito Bruno Reis fala que hoje nos despedimos de uma lenda, fica difícil até achar palavras que descrevam tudo que ele fez pelo futebol. Pelé levou o Brasil para o mundo e revolucionou o esporte com sua magia, seus gols, dribles, vá em paz. E ele vai. E amanhã, no Jornal da Manhã, mais homenagens, mais repercussão, mais curiosidades e ligações do nosso rei, do eterno Pelé, com o nosso estado. O BATV fica por aqui. Até amanhã. Até. A gente vive correndo, mas no último dia do ano, todo mundo corre junto na Corrida de São Silvestre. Sábado, 7h30 da manhã. Assista agora a sua novela das 7, Cara e Coragem. Saboreie com Perdigão, sabor de curtir